Bom, pessoal, vamos lá, já vai dar 8h05. Vamos fazer um momento de oração, pedindo a graça do nosso Deus sobre nós e vamos partir para a ação, tá bom? Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós reconhecemos, Deus, diante do teu nome, diante da tua presença, que nós necessitamos, Deus, da tua graça, necessitamos, Pai, do teu favor conosco. Pedimos, Jesus, que a tua boa mão venha estar conosco, dando entendimento, abrindo a nossa cognição, nossa mente para a compreensão da sua palavra. Que teu nome, Deus, seja glorificado através de cada ato que nós fazemos aqui. Que o Senhor guarde isso, Deus, em nossos corações, para servir, Deus, sempre para o crescimento do seu reino. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, então, reforçando, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever ali no chat, eu tenho uma dúvida, e aí, quando terminar o bloco de informações, eu abro espaço para a gente falar a respeito disso. E, lembrando que no final, eu sempre mando para vocês o arquivo ali que eu estou utilizando para a aula, para a gente poder sempre estar em sintonia ali sobre o mesmo assunto. Hoje nós vamos falar a respeito, né, a gente vai começar a entrar na terminologia bíblica, dos livros mesmo, então nós vamos começar naturalmente com o Antigo Testamento. Então nessa aula de hoje nós podemos entender como uma introdução ao Antigo Testamento. É importante frisar que quando nós falamos do estudo da Bíblia, a gente fala do estudo dela como um só livro, mas a gente precisa separar ela dentro do contexto de estudo para facilitar o entendimento, também a interpretação de cada uma das partes. Então, falando a respeito do Antigo Testamento, também quero lembrar vocês que quem adquiriu esse livro aqui, lá o Descobrindo Sua Bíblia, você vai poder utilizar ele como ferramenta, né? Ele também vai falar a respeito do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, né? Ele vai acrescentar outras informações ali, mas quem não tiver e entender que no momento não vai conseguir comprar ele ou algo assim, pode utilizar os arquivos normalmente aqui. Pessoal, caiu o áudio para mais alguém ou vocês estão conseguindo me ouvir bem? Aqui tá ok. Aqui tá ótimo também. Aqui tá bom. Aqui também. Aqui tá bom também. Voltou a irmã Terezinha? Eu acho que foi da irmã lá. Bom, vamos lá. Quando nós falamos do Antigo Testamento, é importante primeiro a gente frisar o seguinte, que o Antigo Testamento, essa expressão, normalmente ela causa um pouco de problema, né, principalmente com os próprios judeus. Então, uma boa expressão para a gente se referir ao Antigo Testamento é chamar ele de Bíblia hebraica. Não que isso vai influenciar no nosso dia a dia ou em alguma coisa específica, mas é uma nomenclatura interessante da gente adquirir. Porque se a gente parar para refletir, a Bíblia dos judeus, a Bíblia do judaísmo, nada mais é do que o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, ele é chamado pelos judeus de Tanakh, né? Tanakh é uma versão meio aportuguesado, seria Tanakh, mas que é um acrônimo juntando a primeira letra de cada um dos 3 principais livros. E então, dentro disso nós temos ali no Antigo Testamento 39 livros da Bíblia, né, que narram a história bíblica desde a criação do homem, lá que nós temos em Gênesis, o surgimento da nação de Israel, também em Gênesis a promessa para Abraão, a aliança firmada depois e ratificada lá em Moisés, e nós temos o cativeiro de Israel, toda a sua história, e o mais interessante no contexto bíblico é a gente parar para refletir sobre o cuidado de Deus com Israel. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente reparar. Mas a gente tem que começar a falar a respeito do Antigo Testamento se fazendo uma pergunta. Essa questão de pergunta é sempre muito importante, né, em todo contexto. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual que é a importância do Antigo Testamento para nós hoje?
Por que o Antigo Testamento deve ser estudado? Por que eu preciso ler e estudar ele? Nós temos uma geração de pessoas que conhecem a respeito da graça de Deus, né? E parece que a gente cai muito naquela ideia do que Paulo combate lá em Romanos, quando ele fala que existe a graça, mas que a graça está sendo usurpada porque querem se aproveitar dela. E seguindo esse mesmo termo, nós temos uma geração de pessoas que, conhecendo o Novo Testamento, falam que a gente não precisa nem conhecer, não precisa ter cuidado algum com o Antigo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês 3 motivos, 3 pontos, pelo qual é muito importante, né, extremamente importante, nós estudarmos o Antigo Testamento. E como eu disse, ali você tem a opção de chamar ele de Bíblia Hebraica, Antiga Aliança, como você preferir, mas é uma nomenclatura padrão aqui que eu vou utilizar. Então, o primeiro motivo, que é muito importante, é que o Antigo Testamento ele testemunha sobre Cristo. O que isso quer dizer? Né? Se nós olharmos a Bíblia em João 5:39, Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos entender que essa palavra testificam aqui, basicamente a gente vai fazer exegese desse texto aqui para entender ele. Então, o testificam aqui e o escritura são 2 palavras-chave para esse texto. Quando ele fala de escrituras, baseado no conceito de que o Novo Testamento não estava nem começando a ser escrito na época disso aqui, naturalmente ele estava se referindo ao Antigo Testamento, a Tanakh. E quando ele usa a palavra testificam, a ideia do sentido original do texto é falar de testemunhas, ou seja, a Escritura testemunha a respeito de Jesus. Então, nós temos 2 observações nesse texto. A primeira é que Escrituras faz referência ao Antigo Testamento, e em cima disso Jesus fala 2 coisas. Ele fala que com a Escritura é que nós cuidamos, que a gente pode observar que através dela nós temos a vida eterna em Cristo, porque são elas que vão mostrar que Cristo realmente é o Filho de Deus, são elas que são testemunhas a respeito de Cristo. Então o primeiro motivo que nós temos é a própria Escritura, o próprio Antigo Testamento testemunhar a respeito de Cristo. Nós temos um segundo motivo que a gente pode enquadrar aqui, que é o Antigo Testamento ele serve como base para o Novo Testamento. O que eu quero dizer nesse caso? A gente precisa entender que o Antigo Testamento ele vai ser o que vai trazer luz para muitos textos do Novo Testamento. Por um exemplo, a gente tem um exemplo clássico disso que é Apocalipse. Apocalipse é um tipo de literatura que ele não se enquadra em nenhuma outra parte da Bíblia. Mas para você interpretar ele, você utiliza textos de Zacarias, textos de Daniel, textos de Isaías e alguns até do Gênesis. Então você precisa de todo esse embasamento lá do Antigo Testamento para poder interpretar o texto do Novo. Mas eu peguei um exemplo aqui para compartilhar com vocês que eu acho bem interessante. Em João 3, no verso 14, Jesus tá com os discípulos e ele diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha só que interessante. Se a gente focar naquilo que a gente aprendeu a respeito dos distanciamentos e tudo mais, é curioso pensar nesse texto. Porque se eu saio ali no meio da igreja, imagina que a gente não tivesse a Bíblia, eu saio ali no meio da igreja, e eu digo, pessoal, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ninguém entende nada. Não está claro para ninguém o que isso quer dizer. Como assim serpente? Você vai levantar serpente? O que é isso? Tem a ver com veneno? É uma jiboia? O que você está falando? Não estou entendendo. Na verdade, Jesus, claramente ali, ele estava falando com discípulos que eram judeus. Então, eles conheciam o Antigo Testamento. Mas o que Jesus faz é pegar um texto lá de Levítico 21, do verso 4 ao 9, que falava sobre a serpente de bronze. Jesus vem e fala que assim como aquela serpente foi levantada, Jesus também seria levantado. Só que se eu não ler Levítico, eu não vou entender o que Jesus está falando, porque Jesus falou que a serpente foi levantada no deserto,
e o Filho do Homem ia ser levantado. Quando você olha Levítico 21, você descobre que aquela serpente foi levantada como um símbolo de cura para aqueles homens de Israel. Então, quando eu estou consciente desse contexto, eu olho agora para o que Jesus falou e eu sei que ele está dizendo o seguinte: assim como a serpente foi levantada para curar o povo de Israel, eu também vou ser levantado para trazer um novo milagre a vocês, uma nova cura para vocês. Então, se eu não tiver essa base do Antigo Testamento, eu não consigo interpretar o Novo também. Então, o segundo motivo é esse. O Antigo Testamento, em muitos casos, vai servir como base para o Novo Testamento. E o terceiro motivo que eu acho muito legal é a gente saber que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo. Essa expressão sombra é muito interessante porque, né, no hebraico é a mesma expressão que está lá no Gênesis, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança, né? Eles não costumam usar essa palavra como tradução porque talvez no nosso contexto não fique muito claro, mas imagem e semelhança simbolizava uma sombra, ou seja, quando você vê a luz batendo contra o seu corpo e você enxerga a sombra, existe ali uma tipologia de você, existe ali uma tipificação do seu corpo. Não é você perfeitamente, é só uma amostra de você. E é a mesma ideia que a Bíblia diz sobre o Antigo Testamento. Quando nós olhamos em Hebreus 10, nós descobrimos que o Antigo Testamento ele servia como uma sombra de Cristo. Então, ele era um exemplo pequeno de várias coisas, uma pequena referência de como seria o próprio Cristo. E nós vamos ver vários textos falando sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, um texto que eu gosto muito, é 1 Coríntios 10, 4. Paulo está falando para a igreja de Corinto a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus e tudo mais. Só que aí Jesus, ele usa ali a vida de Paulo para falar uma coisa muito interessante. Porque Paulo está escrevendo e quando chega no verso 4 ele diz: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha só que interessante, né? Paulo primeiro está contando a história de Israel. Ele fala, olha, eles estavam caminhando no deserto, eles bebiam uma bebida ali, de uma pedra. Eles bebiam uma bebida e ele já começa a falar que era espiritual. Mas o interessante é no final, quando ele diz que essa pedra, ela era Cristo. Então, ele vai lá e faz uma revelação para nós. Ele diz, olha, aquela pedra que na verdade dava água para Israel era um símbolo do próprio Cristo que futuramente ia vir, ia se colocar ali no meio de um tanque e ia falar com aquela mulher samaritana, como Jesus falou. Jesus com aquela mulher samaritana fala, a água que eu te der, ele está mostrando que ele tem uma água diferente. É diferente da água que foi dada lá para Israel no deserto. Então é uma tipologia, um exemplo de Cristo muito legal. Além disso, nós temos no Evangelho de João, além desse texto falando sobre Jesus como a água, nós temos também ele várias vezes falando sobre ser o pão da vida, e ele faz menção sobre o maná lá do Antigo Testamento. Ele vai lá e diz, olha, os pais de vocês, o povo de Israel, os pais de vocês, comeram o pão que desceu do céu, comeram o maná que caiu para eles, mas eles morreram. Agora, aquele que comer desse pão que eu lhe der, aquele que comer da minha carne, esse terá vida eterna. Então, Jesus mostra que aquele maná que caiu lá era só um símbolo, era uma sombra, uma referência de um futuro que teria a respeito da presença de Jesus como o verdadeiro pão. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia mostrando que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo. Tanto que normalmente nós costumamos falar que o Antigo Testamento ele oculta a ideia do que está no Novo, mas o Novo Testamento revela exatamente o que estava no Antigo. É uma ideia que às vezes pode parecer complexa, mas ela é simples. Basicamente, o que está no Antigo, se você olhar a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, ele deixa o Novo encoberto, parece que está escondido. Mas quando você lê o Novo Testamento, você descobre que Jesus sempre estava ali caminhando
no Antigo Testamento presente sobre eles. Isso é muito impactante em muitos exemplos que nós temos. A gente tem, por exemplo, ali em Gênesis, a gente tem Melquisedeque que aparece e Abraão paga os dízimos para Melquisedeque. Ali era um exemplo de Jesus. Depois nós temos Jacó, quando ele faz o voto, e depois ele tem a visão da escada. O anjo que ele vê era um símbolo também da presença de Jesus. E o mais interessante é que Jesus usa esse mesmo exemplo no começo do Evangelho de João, falando a respeito de que o céu ficaria aberto e anjos do céu iriam subir e descer. Então nós temos o Antigo Testamento, ele é recheado mesmo de muitos casos onde a gente vai conseguir enxergar Jesus agindo ali em todos os momentos. Em praticamente tudo, Jesus está fazendo parte. E esse é o primeiro ponto. O segundo que nós precisamos agora olhar é ter a consciência de que o Antigo Testamento ele tem algumas divisões. Essas divisões aqui são interessantes da gente conhecer, porque elas vão nos ajudar a se localizar na Bíblia. Por um exemplo, né? Acontece muito ali, eu não sei se já aconteceu com vocês, se já tiver acontecido, escreve ali no chat, só para a gente compartilhar isso. Mas muitas das vezes, no começo, as pessoas iam falar de um texto bíblico, por exemplo, falavam, abra sua Bíblia em Naum, no profeta Naum. E até o tempo do cara começar a ler, eu estava tentando procurar o texto e eu nunca achava. Eu nem sabia que existia Naum na Bíblia. Eu nem sabia que existia um profeta com esse nome. É a mesma coisa com Ageu, Zacarias, esses livros, principalmente os menores, como Naum, o Abacuque ou Ageu, são os que tinham maior dificuldade. Então, acontecia muito até o pregador, até eu achar o texto, o pregador já tinha terminado de ler ele e eu não tinha conseguido achar o texto. Então, quando a gente toma consciência dessas divisões que existem dos livros, fica mais fácil nós podemos achar a palavra, faz parte, Eduardo, até hoje. Mas fica mais fácil a gente conseguir achar essas palavras e se localizar na Bíblia, né? Basicamente, a gente precisa vivenciar aquilo que Paulo fala para Timóteo. Quando ele fala, maneja bem a palavra da verdade, né? A palavra que nós temos ali sobre o maneja bem, da ideia do original você pegar uma espada que corta bem. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, que você precisava ter domínio do material que você utiliza. Então, se nós somos cristãos, e nós somos, nós precisamos buscar manejar bem a palavra de Deus. E isso, claro, é um processo de crescimento que nós vamos tendo. Então, essas divisões aqui, elas são divisões padrão, né? Padrão podemos dizer, dos evangélicos, os cristãos protestantes, e ela vai facilitar para você se localizar dentro da Bíblia. Então, falando sobre as divisões, nós temos 5 separações do Antigo Testamento, e cada uma delas tenta organizar, na verdade, os escritos em cima de um estilo literário. Então, teoricamente, a organização deles está baseada pelo tipo de literatura que nós lidamos, mas não que seja uma verdade absoluta. Mas falando sobre o primeiro que nós temos é o chamado Pentateuco. Talvez você já tenha ouvido falar muito esse nome, né? Pentateuco, na verdade, é um nome, ou Torá, também é um nome muito usado. O Pentateuco, basicamente, significa no grego junção de 5 livros. Então, o Pentateuco se refere aos primeiros 5 livros que a Bíblia tem. Ou seja, ali nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nesses 5 livros nós temos, por semelhança, que foram escritos por Moisés. E a intenção desses 5 livros, na verdade, é de nos apresentar a história de como Deus criou o homem, como Deus formou a terra, como que Deus firmou a aliança com Abraão, como o Senhor direcionou até a chegada da terra prometida.
se você observar o conteúdo desses 5 livros, você vai perceber uma semelhança gigantesca, porque, na verdade, nós temos toda uma régua ali de cronologia. Então, Deus, primeiro a gente vai começar com Deus criando todas as coisas, depois a gente vai chegar na queda do homem, a gente vai começar a ter as separações entre os países, vamos ter, então, aparecendo o homem chamado Abraão, e de Abraão vai ser liberado a primeira aliança de Deus a respeito dessa terra prometida, né? Quando Deus fala para Abraão por onde ele caminhasse, o Senhor daria por herança. Então, é a partir daquilo ali que vai surgir uma promessa, que vai passar para Isaac, que vai passar para Jacó, que vai se tornar Israel, que vai passar para os seus 12 filhos e vai continuar até a chegada deles no Egito, lá no livro de Êxodo. Então, é uma história totalmente interligada desses 5 livros. Na verdade, da Bíblia como um todo, mas esses 5, principalmente, de uma forma muito, muito forte. Então, a primeira parte dessa divisão é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda parte deles, das divisões, é o que nós chamamos de históricos. Isso aqui também pode ser chamado de escritos, dependendo da versão. É histórico ou escrito, mas se trata da mesma coisa. Aqui é interessante a gente saber que está reunido 12 livros, né? A gente tem aqui Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e também Esther. Então, nós temos esses 12 livros reunidos dentro dos históricos. Basicamente, os livros históricos, eles são os livros que contêm a história de Israel de uma forma mais didática. Se vocês lembrarem, na aula passada nós falamos sobre 2ª Crônicas, e nós descobrimos algumas coisas sobre ele, da intenção dele, que ele foi escrito para os judeus, exatamente para arquivar e contar a história deles. Então, a mesma coisa é o que acontece nesses livros históricos. Eles têm uma característica muito forte de contar a história do povo de Deus, de como Deus tem trabalhado com o seu povo. Se você olhar, por exemplo, 1ª e 2ª Samuel, Reis e Crônicas, você vai perceber que tem muitas semelhanças, muitas coisas que os três vão falar em conjunto. Porque, na verdade, 1ª e 2ª Samuel é a junção de um livro que foi separado num concílio com a intenção de facilitar. A mesma coisa com Reis e Crônicas, mas cada um deles é um livro que conta a respeito da mesma história. Então, a segunda divisão que nós temos são os livros históricos, também chamados como escritos. A terceira divisão que nós temos são os livros que nós chamamos de poéticos, ou em algumas versões vão ser chamados de sabedoria. Nessa divisão, né, nessa setorização da Bíblia, a gente tem também 5 livros. Nós temos Jó, temos Salmos, temos Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos de Salomão. Né? Então, esses 5 livros são considerados livros poéticos ou de sabedoria. É importante frisar, deixar muito claro um ponto aqui, que existem algumas pessoas que entendem que, por ser da categoria de sabedoria ou da categoria dos livros poéticos, de que, por exemplo, a história de Jó foi uma parábola, não foi algo real. Só que isso é um perigo, isso é uma coisa muito perigosa, porque você basicamente vai pegar todo o livro e vai resumir ele pelo tipo de literatura e falar que ele não foi uma história real. Isso é totalmente antibíblico. Nós compreendemos que a história de Jó foi uma história real, pelo nível de detalhes que a Bíblia nos dá a respeito dele. Inclusive, um ponto interessante é que, provavelmente, Jó, na cronologia bíblica, ele estaria entre o capítulo 6 e 10 de Gênesis, porque ele pode dizer que ele é o livro mais antigo da Bíblia. Provavelmente,
ele tenha sido escrito até antes do Gênesis, porque ele também foi escrito por Moisés, dentro do que se acredita na cultura judaica. Então, os livros poéticos ou de sabedoria não significam que não são literais. Você pode fazer poesia com uma história real que aconteceu. É poético ou de sabedoria no sentido dele querer comunicar uma mensagem a cada um de nós. A quarta divisão que nós temos são dos profetas maiores. Aqui é muito interessante a gente reparar alguns detalhes. Os profetas maiores, eu acho que eu até comentei alguma coisa nesse sentido na aula passada, mas quando nós falamos dos profetas maiores, isso não tem a ver com a idade deles ou com, até brinco falando a respeito de peso, algo assim, altura. Mas sim, na verdade, tem a ver com o tempo que eles passaram profetizando. Então, de uma forma muito clara, se você pegar na sua Bíblia agora, e você olhar o espaço que ocupa, por exemplo, Isaías, e você olhar o espaço que ocupa Ageu na sua Bíblia, você vai entender como um deles é muito maior e o outro é muito menor. Então, na verdade, o tempo em que cada um deles profetizaram é o que faz um ser chamado de profeta maior e o outro ser chamado de profeta menor. Então, falando a respeito dos profetas maiores, nós temos dentro deles apenas 5 livros. O primeiro deles é o próprio Isaías, depois nós temos Jeremias, na sequência Lamentações, que também foi de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, esses 5 fazem parte dos profetas maiores. E cada um deles carrega exatamente o nome do profeta que o escreveu. E como eu disse, essa questão de ser maior não significa em nível de importância. Todos eles são igualmente importantes, todos eles são palavra de Deus, porém, alguns deles têm uma referência de um tempo profético maior e outros deles profetizaram por um tempo menor. Então, essa que é a divisão. E a última divisão que nós temos é a respeito dos profetas menores. E eles são os 12 últimos livros da Bíblia. Então, ali nós temos Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, Obadias. Obadias é outro que normalmente quase ninguém lembra que tem na Bíblia, né? Obadias e Naum são... Eles e Sofonias são os que normalmente as pessoas menos conhecem. Mas Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 profetas que são chamados de profetas menores pelo tempo que passaram profetizando e pelo tamanho dos seus livros. Mas todos eles fazem parte do círculo profético de Israel. E ia falar alguma coisa aí, mano? Não, eu só ia citar que Macabeus não, né? Não, Macabeus não. Não na nossa, pelo menos. Macabeus... É que, na verdade, bom, a gente já chegando nesse ponto. Mas, então, aqui nós temos as 5 divisões. Então, por que é importante você ter consciência dessas 5 divisões? Porque com o tempo, né, com você se acostumando com, podemos dizer, com um certo treino ali, treino que eu digo é, por exemplo, de você pegar a sua Bíblia e você pegar um nome aleatório. Agora eu quero abrir Naum. Você ir lá e começar a ficar habilidoso e encontrar o texto na Bíblia. Para quando chegar no dia da gincana bíblica, você poder ter grandes chances de ganhar. Então, o que acontece? Quando nós se acostumamos com isso, por exemplo, se alguém fala para mim um livro de 2 Samuel, eu sei que está dentro do bloco dos livros históricos. Então, quando eu sei disso, eu já vou direto naquele bloco. E, naturalmente, se eu cair lá em Esdras, eu vou voltar um pouquinho, eu sei a ordem que eles estão e, naturalmente, vou conseguir achar aquele livro de uma forma mais rápida.
Então, esse é o benefício de você acabar se organizando dessa forma. É importante também sempre ter em mente que a nossa Bíblia, né, o nosso Antigo Testamento, ele não está organizado por ordem cronológica. Tanto é que nós temos algumas Bíblias de estudo que são Bíblias de estudo cronológicas e que elas diferenciam bem essa questão de tempo. Mas a nossa, normalmente, não. Ela na verdade, é uma cópia da Septuaginta, que é a versão grega do Novo Testamento, grega da Bíblia, na verdade, quando a Igreja Católica começou esse processo de tradução. Mas um detalhe importante que eu quero aqui passar para vocês é sobre, até lá atrás o pastor comentou a respeito disso, sobre a interpretação bíblica no sentido de descritivo, um texto ser descritivo ou um texto ser normativo. E basicamente, né, o próprio nome já diz por si, mas quando você conta a história de um povo ou uma história que simplesmente está passando, você tem ali um texto descritivo. Por um exemplo, se você tem a Bíblia dizendo que Moisés bate o cajado e as águas se abrem, é um texto descritivo que está narrando, está descrevendo um fato que aconteceu. Um texto normativo, ou que pode ser entendido como uma ordenança ou um mandamento, é um texto onde nós temos, por exemplo, Deus falando como falou para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus, o único Deus. Aquilo é um mandamento. Deus está dizendo que eles não poderiam ser politeístas, eles não poderiam ter vários deuses, mas sim apenas um Deus guiando eles. Da mesma forma, quando Jesus chega e começa a narrar para a igreja e fala: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim, ele está passando uma ordenança. Então Jesus está ali nos dando uma norma que nós precisamos seguir como igreja. Agora, quando nós temos um texto falando sobre 5 pães e 2 peixinhos, que foi alimentado uma multidão, o evangelista está descrevendo o que estava acontecendo no momento. Isso vai servir lá na frente para a gente ter uma visão um pouco mais trabalhada a respeito disso. Né? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário aqui? Por favor, não fiquem tímidos, hein? Pelo menos desmutem, digam não, alguma coisa assim, só para... Não, por enquanto não. Beleza. Oi, Matheus. Quando eu lia o Velho Testamento, eu via muita coisa, assim, falando de Jesus, né? O cordeiro, e Abraão, quando ele leva o filho dele, e Deus provê o cordeiro, ele tá simbolizando Jesus também, né? Exatamente. Tem várias Exatamente. coisas que apontam para Cristo, né, na realidade, né? Se a gente fosse, a grosso modo, fazer uma contagem, com certeza a gente teria mais de 500 referências a Cristo no Antigo Testamento. A grosso modo, falando assim, se for ser mais detalhista, você pode alcançar até outros, assim, mas tem muita coisa. E Paulo é um dos que mais faz referência, né, do Velho Testamento para o Novo, né? Tanto que esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas atribuem a ele a autoria de Hebreus, porque Hebreus é o livro, né, que por mais que seja pequeno, 13 capítulos, ele fala muito do Antigo Testamento, mas ele sempre fala apontando Jesus como o consumador de tudo. Jesus ter alcançado ele de certa forma para que ele pudesse mostrar através daquilo que ele já sabia, né, porque ele estudou as escrituras, para o povo. E você sabe uma coisa que eu acho muito interessante agora, voltando para Paulo e para Pedro, você vê Jesus alcançando um pescador que não sabia de nada, né, para pregar para os judeus, que eram os caras que sabiam de tudo. E daí você vê Jesus alcançando Paulo, que sabia de tudo, para pregar para os gentios, não sabiam de nada. É uma lógica que talvez para nós não faria sentido, né? Mas
Mas Deus vai lá e faz uma coisa gigantesca através desses caras. Sim. Isso aí. Viu, Matheus? Você citou algo, você citou em ser que o livro de Jó, ele foi escrito por Moisés, certo? Com qual base, assim, que pode afirmar, com qual base que pode afirmar isso? Que nem a gente vê livros que nem Hebreus, né? Hebreus, a gente vê a diferença da maneira como ela foi escrita, que a gente tira por conclusão que foi Lucas, certo? Então, a pergunta é, com qual base? Será que foi assim como Lucas, pelo modo de escrever, pelo modo de se expressar, ou tem uma outra referência? Basicamente assim, a gente vai tratar, né, livro a livro a partir das próximas aulas. Nas próximas aulas a gente começa com o Pentateuco, vamos tratar os 5 primeiros. Mas, dando meio que um spoiler ali para vocês sobre isso, é uma coisa que acontece muito, nós chamamos de massorética. Basicamente, assim, os massoréticos eram os escribas especializados em fazer as cópias ou em fazer as escritas dos textos originais. E tem um detalhe muito interessante, né, antes de chegar nesse ponto que você perguntou, mas tanto que esse é um dos motivos pelo qual é tão confiável o texto bíblico. Por exemplo, quando eles estavam copiando, fazendo isso a respeito do texto de Isaías, vamos dar um exemplo que Isaías tivesse 15 mil palavras. Se os massoretas eles terminassem o escrito, o padrão era o seguinte: não existia tanta tecnologia como agora, né? Então eles tinham que contar palavra a palavra do livro original e do livro que eles escreveram. Se o original tinha 15 mil e eles escreveram 15.002, eles tinham que rasgar o papiro, rasgar todo o papel e recomeçar todo o processo. Essa era a forma mais comum deles fazerem cópias. Mas deu 2 a menos, então rasga e começa do zero de novo. Esse era o processo que os massoretas usavam. Então, quando nós falamos de texto massorético, basicamente a gente tem 2 formas. A gente tem o seguinte: através da datação pelo carbono 14, a gente consegue identificar quando um escriba escreveu um texto comparando ele com outros fósseis e outras coisas. Quando você tem 2 textos, por exemplo, lá de Moisés, a gente tem Gênesis e outros textos escritos na mesma época, muito próxima de Jó, aquilo ali acaba, por alguns, já sendo considerado como uma evidência subjacente, uma boa evidência. Mas, uma segunda forma que nós temos, e isso também é feito, por exemplo, com Hebreus, é que você tem como comparar o tipo de escrita de cada um deles. Então, a gente tem a forma padrão como Moisés escrevia, e a gente consegue olhar para Jó e ver se ele segue a mesma ideologia de palavras, do sentido do que ele fala, lembrando daquilo que a gente falou lá atrás. A inspiração pelo Espírito Santo não significa que eu estava escrevendo numa língua diferente. Eu colocava as minhas palavras, mas com o Espírito me impelindo e me inspirando. Então, através disso, através do linguajar de cada um dos escritos, a gente consegue identificar o padrão que existe neles de semelhança, né? Tanto que esse é um dos motivos pelo qual eu, pelo menos, e outras pessoas não acreditam que Hebreus possa ter sido escrito por Paulo, porque o grego em que ele escreve Hebreus é muito diferente de todas as cartas de Paulo. Ô, Matheus, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não sei se vai entrar dentro dessa resposta aí que você acabou de dar. Como que a gente sabe, com que base a gente sabe que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros? Inclusive, Jó, com que base que a gente tem para isso? Então, a gente tem 2 coisas que são muito fortes, principalmente quando a gente fala no Antigo Testamento. Porque, por um exemplo, né, seguindo essa mesma ideia, aqui já é um outro ponto que é bem interessante.
Não sei se vocês lembram, lá quando a gente falou de crônicas, nós explicamos o seguinte: nós não temos, no sentido de estudo, algo que diga, olha, foi Esdras que escreveu, mas baseado na cultura judaica, nós temos eles afirmando que foi Esdras. O que acontece aqui? O Antigo Testamento não é uma história aleatória. Ele, na verdade, é a história de Israel. É como se tivesse um livro contando a história do Brasil. Então, o Antigo Testamento é um livro contando a história de Israel. Então, quem tem o maior domínio para falar a respeito disso é o próprio Israel. E Israel tem muito disso que a gente chama da tradição oral, onde era passado dos pais para os filhos a história tanto dos livros como dos seus autores. Então, dentro da própria cultura judaica, nós temos eles afirmando a respeito de cada um dos autores, né, porque eles reconhecem aquilo como história. Tanto é que, só abrindo parênteses, no que o Brando falou ali de Macabeus, por um exemplo, os próprios judeus consideram Macabeus uma vergonha para eles, porque eles pecavam, né, eles começaram a acender vela para mortos, fazer muitas coisas que a Bíblia proibia, e os próprios judeus consideram aquilo uma vergonha para eles na história de Macabeus. Então, nós temos primeiro o princípio massorético, que eu falei. O segundo, nós temos a tradição oral dos judeus, e nós temos algumas outras evidências de livro a livro, que aí é uma análise mais criteriosa, mas que eu pretendo, né, usar isso para a gente estudar a respeito da próxima aula, livro a livro, para a gente tratar sobre os autores, sobre qual o texto que mostra a respeito disso. Mateus, mas é só para mim entender, isso são estudos dos historiadores, mas assim, a Bíblia em si não nos dá... porque eu quero saber se pela Bíblia eu consigo ver que foi Moisés. Existe alguma coisa que me fale que foi Moisés que escreveu ou não? É só pelos estudos. Muita pouca coisa. Porque, por exemplo, em Gênesis, né, quando ele começa, não tem nenhuma parte do Gênesis que diga, por exemplo, assim, e eu, igual Ezequiel, né? Ezequiel escreve e fala, eu tive revelações de Deus. João vai lá e fala, eu tive revelações de Deus. Eu, João, no dia do Senhor. Agora, em Gênesis, a gente não tem nenhuma referência a respeito disso. A gente não tem Moisés falando, eu recebi revelações ou nada. O que existe na cultura judaica é eles falando o seguinte: lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para buscar o Senhor, lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele recebeu revelações de Deus. Isso a Bíblia diz. E os judeus dizem que quando ele subiu lá no Monte Sinai, foi quando o Senhor mandou ele escrever todos esses livros, começando lá por Jó, partindo para Gênesis e continuando. Então, existe um sentido, mas não tem nenhum texto afirmando isso de forma clara e concisa. Desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um livro aqui que é de estudo bíblico. E daí no livro está dizendo assim, Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eles são chamados Pentateuco. Hoje, geralmente, saíram os autores do Velho Testamento, Moisés e os profetas. Está em Lucas 24, 27 e 44. Mas aquilo que Moisés... Perdão, Lourdes, eu não consegui entender. Aqui está dizendo assim, a autoria, né? Que o Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele é chamado Pentateuco. Então, os judeus geralmente se referem aos autores do Velho Testamento, como Moisés e os profetas. E em Lucas 24, 27. Isso. O que nós temos é o seguinte, baseado no conceito do Monte Sinai, de quando Deus dá a revelação, esse é o momento em que Jesus... Isso era comum para os judeus. Sempre que eles falavam da lei, eles já falavam de Moisés. Tanto que quando a gente fala até hoje lei mosaica, né, essa parte do mosaica é ligada a Moisés. Então, já existia dentro da cultura deles essa realidade. Quando eles falavam do Antigo Testamento, eles sempre falavam Moisés. Era natural para eles. Então, dentro desse contexto, nós temos o entendimento, sim, de que foi Moisés. Mas nós não temos dentro do próprio livro nenhuma referência deles falando. Como eu dei o exemplo ali de Ezequiel. Ezequiel fala... Ele dá a datação exata, ele diz no ano tal, do cativeiro tal, eu, Ezequiel, tive a revelação de Deus. É muito detalhado.
Gênesis, a gente não tem nada disso. A gente tem Êxodo, começando a história dele, né? Começando a história de Israel e tudo mais. Então a gente não tem nada específico no texto narrando a respeito disso. Mas não há, digamos que não há nada que desaprove. Matheus, mas parando para pensar, faz sentido, porque Moisés ficou 40 dias da primeira vez, ficou 40 dias da segunda vez. Não é possível que o cara escrevesse só 10 coisas em 40 dias. E nem foi ele que escreveu, foi o dedo de Deus. Então, vamos dizer que faz sentido ele ter ficado 40 dias lá. Deve ter escrito muita coisa. Não, e assim, claro que, né, existe, dentro de parênteses, existe a vontade de Deus guiando tudo, mas a gente não pode esquecer que a tradição oral dos judeus sempre foi muito forte. Então tem muitas coisas que até hoje nós não temos, não que seria importante ter, mas nós não temos escrito, né, muitas práticas que eles tinham e que era comum para eles. Então eles acreditavam com muita veracidade, porque para nós, por exemplo, se daqui 200 anos, né, se Cristo não tiver retornado até lá, deu 200 anos, alguém estudando a história e está escrito lá que tinha um tal de Bolsonaro fez uma ascensão. Por mais que não tenha um livro diretamente falando isso, todo mundo acredita por conta de ser a história de um país, né? Se a história é feita de um país. Então, como Israel tem o domínio muito maior do que nós a respeito do seu próprio cuidado com os textos, então a gente aceita a autoria de uma forma bem tranquila. Mas é um conceito legal da gente ter para a gente buscar sempre entender se o texto fala aquilo, não fala. E esse ponto que eu acho interessante, eu falei para vocês, da gente entender o porquê que Macabeus não está na Bíblia, né? Primeira e segunda Macabeus, Judite, Tobias, tem alguns outros livros, nós chamamos eles de livros deuterocanônicos, que são livros que os judeus já não consideravam inspirados por Deus. Então, basicamente, o motivo pelo qual eles fazem isso é porque eles não estão em concordância com o restante das escrituras. Eles não são livros que batem com o restante da escritura, e por isso eles são considerados apócrifos, e são livros que são história, a maior parte aconteceu, mas não foi o Espírito Santo guiando eles. Então, por isso, nós aceitamos eles como um livro de história, que você tem na escola e tudo mais, mas não como um bíblico de Deus, né, os livros inspirados. Tanto é que algumas pessoas afirmam que não poderia aceitar, por exemplo, o livro de Esther ou o livro de Cântares de Salomão, porque são livros que não falam o nome de Deus. Eles realmente não falam. Só que o princípio que eles passam não é nada contrário ao restante da escritura. Esther basicamente conta a história de Israel quando estava com o rei Assuero. Então não fere nenhum princípio da nossa fé ali. O texto de Cântares também é interpretado como Israel. Para Israel, eles dizem que é eles e Deus, né? Israel e Elohim, eles e Deus. E para nós a gente diz que é Cristo e a igreja, e cada um fica com a sua interpretação ali, mas de qualquer forma é inspirado, não é nada contrário à palavra de Deus, até porque se fosse levar isso a ferro e fogo, a gente teria um grande problema. Se a gente ficasse procurando na Bíblia o nome Jesus, por um exemplo, não ia dar certo, porque Jesus já é uma tradução grega de um outro nome hebraico, de uma outra transliteração, então é muito complicado lidar só com o nome em si. Mas tem bastante coisa que a gente vai abordar. A partir da próxima aula, a gente vai pegar, então, o Pentateuco e começar a entender agora de forma definitiva. Por isso que eu disse que o livro vai ser um bom apoio para quem tiver ele, que você vai poder ver o que tem aqui, ver o que tem no livro. Se tiver um outro livro que fala sobre isso, também vai poder utilizar ele. Então, tem bastante coisa para a gente abordar nisso. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Matheus, voltando naquele assunto que você falou lá sobre dos 3 pontos, né, que você falou de que o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, né,
serve como base para o Novo Testamento, né? E esses dias eu estava vendo, até eu conversei com o pastor há um tempo atrás sobre isso, sobre todo mundo usa o texto de Malaquias só como base dos dízimos, né? Só usa aquele texto. Porém, Malaquias ele fala tanto sobre Cristo, sobre essa questão da finança, mas ele fala muito sobre o juízo final, né? Sobre os últimos dias, na verdade, ele é quase que um resumo do Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Malaquias é um livro engraçado, né? É que na realidade o principal ponto sobre Malaquias é que ele é escrito, né, 2 dos seus capítulos são dedicados especificamente para os sacerdotes e não para o povo. Então, na verdade, seria um linguajar ali, por exemplo, né, o capítulo 3, sobre os dízimos, ele não está falando para o povo, ele está falando sobre os sacerdotes que estão roubando a Deus. E, na verdade, nem é um texto base para a nossa ideia de dízimo, né? Aquele texto seria uma outra ideia. Quando você tenta usar ele, ou algum texto do Antigo Testamento de dízimo, você vai ter que falar para o pessoal começar a plantar arroz, plantar alguma outra coisa e levar a colheita, entende? Porque é o que está no texto, né? Por que eles falavam encher os seus celeiros, por exemplo? Era porque todos eles tinham celeiros. Nós não temos celeiros, então se a gente fosse aplicar essa realidade para nós, tinha que ser enchido a conta bancária, porque não tem celeiro. Para eles era isso. Ao mesmo tempo que nós não temos a colheita anual, que o dízimo para eles era anual, exatamente porque eles eram basicamente fazendeiros, sempre foram um povo agricultor, né? Então, esses textos do Antigo Testamento eles não são base para uma ideia do dízimo, né? Ei, Mateus. Oi? Até mesmo Malaquias, o povo distorce muito, porque, que nem você citou, eram para pessoas que trabalhavam na área da colheita, na área da plantação, e eles tinham que trazer o que eles plantavam para como dízimo, né? E até mesmo se encaixa naquela parte sobre repreender o devorador, o migrador e o cortador, encaixa nessas partes, né? Só que o povo já espiritualiza essa parte e já aplica como se fosse o devorador até nos dias de hoje, né? E algo que não é distorcido. Para vocês entenderem qual que é o problema disso, é que assim, se você aplica, você não pode escolher uma parte e aplicar só ela. Se você for aplicar, você tem que aplicar o texto inteiro. Então, o que acontece? Se você aplica a ideia de que o dízimo ali é a mesma visão de dízimo de hoje, você tem que aplicar que os gafanhotos de lá, ou o pulgão, que eles, né, o cortador, o migrador que ele está falando, na verdade é o gafanhoto, é o pulgão, e são outras pragas que eles tinham que iam nas plantas deles. E qual que é o ponto X ali? Se você for falar que aquilo são demônios, tudo piora a situação, porque aí você vai ler o texto de Malaquias e Deus diz o seguinte: eu, o Senhor, mandei o devorador, eu, o Senhor, mandei o cortador. Mas aí nós temos um problema, porque se a gente for aplicar, então é Deus mandando os demônios para cortar tudo da gente, para devorar tudo. Então é um problema muito grande. Então, a forma mais simples de você interpretar o texto é sabendo que ele foi para Israel, aconteceu ali tudo, mas a gente não precisa pegar texto do Antigo Testamento para falar sobre ofertas ou coisas assim. Viu, Mateus? Mas, sem querer fugir um pouco do Pentateuco, só pegando um gancho rapidamente no livro de Malaquias. Então, qual base seria a mais apropriada? Lógico, nós temos diversas vezes. Só um pouquinho aí. Voltando. Qual é a base apropriada? Nós temos diversas, né? O que fala sobre o dízimo, fala sobre você ofertar com amor. E acontece, Malaquias, essa parte, então,
ele só seria válido para quem trabalha no meio da colheita, esses negócios? Cara, é que eu não sei o que acontece. É igual na sexta-feira, a pergunta do Eliel. É igual eu falei para ele na sexta-feira. Tem uma resposta fácil e tem uma resposta mais demorada, entende? Se a gente for pegar a resposta fácil e mais rápida, basicamente a gente tem que entender que o texto de Malaquias é uma tratativa de Deus com o povo de Israel. A gente tem alguns conceitos, sim, que a gente pode tirar dali, de fidelidade com Deus, de zelo pela casa de Deus, mas ali entra o processo de exegese hermenêutica. O que a gente aplica para nós hoje não está relacionado à ideia dos valores. Agora, se a gente fosse aplicar isso, nós temos um exemplo de Paulo, né? Um dos textos mais conhecidos sobre isso lá, de Coríntios 9, por mais, nem ele está falando de dízimo, ele está falando de ofertas lá. Isso, na verdade, o que acontece? O texto ali, por exemplo, do Novo Testamento que Paulo fala sobre oferta, ele nem fala de dízimos, né? Ele fala sobre oferta porque ele está falando da igreja de Corinto recolher os valores para ajudar em outras obrigações ali que eles tinham. E quando nós falamos sobre isso, nós temos um guia, né, respondendo ali junto o que a Paulo colocou ali, nós temos um guia, basicamente, que nos diz o seguinte: quando que a gente sabe se a gente deve pegar um conceito do Antigo Testamento e manter ele continuando ou não sobre nós? Quando a gente teve Jesus reforçando aquilo. Por um exemplo, nós temos o sábado lá atrás. Aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, em momento algum, ele diz assim: olha, pessoal, e agora eu mantenho o sábado, vão lá e continuem, guardem o sábado. Ele não diz isso, mas ele dá um conceito para nós. Ele diz o seguinte: olha, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. E Jesus estava fazendo uma referência dizendo: o sábado foi feito para o homem descansar. Então, Deus não olha e diz o seguinte: olha, vai ser o sábado, mas ele diz: você precisa descansar. É o conceito que ele passa. Tanto que a igreja adotou a ideia do domingo depois. Tem uma coletânea de pastores que escolhem fazer isso na segunda-feira, porque domingo é o dia impossível, né, para um pastor descansar, porque é o dia mais movimento nas igrejas, mas escolhem a segunda-feira e tudo bem. Sobre o dízimo, nós temos a mesma coisa. Nós temos os fariseus falando sobre o dízimo. Jesus chega e diz: olha, vocês estão dando a oferta do cominha, vocês estão dando... só um minutinho, Roseli. Vocês estão dando oferta de várias coisas, mas vocês não estão ajudando o próximo a carregar os fardos deles, por um exemplo. É um dos textos que Jesus fala. Quando ele faz menção disso, ele está passando um novo conceito. Ele está dizendo: você pode sim dar o dízimo, mas ao mesmo tempo, vá lá e lembre-se do conceito do amor ao próximo, de que vocês estão unidos por algo maior. E no Novo Testamento, dentro do meu entendimento bíblico, eu entendo que nós não temos nada atrelado a um percentual, nem que seja 10 ou 15 ou 5, mas nós temos nós vivendo pelo reino. Por exemplo, as pessoas se agarram tanto ao 10%, mas se você ler os primeiros 5 capítulos de Atos, eles tinham vários terrenos, tinha alguns que eram muito ricos na época. Quando eles se converteram, eles venderam tudo. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas é só um exemplo. Eles venderam tudo que eles tinham e eles largavam no pé dos apóstolos e falavam: olha, compartilhem com os nossos irmãos que não têm. Porque eles estavam com a mentalidade do que Jesus tinha falado: olha, se você tem 2 túnicas, dá uma para o teu irmão que não tem. Eles vão lá e fazem isso. Eles sabem que tem alguns que estão desamparados, tinha muitos órfãos, muitas viúvas, como Tiago fala, como Atos fala. Eles buscam sempre ajudar o próximo. Agora, se a gente tirasse, se não tivesse nenhum texto bíblico para servir como base, eu, sinceramente, continuaria fazendo a minha parte no reino e ajudando, inclusive, financeiramente, por um simples propósito de que na sua casa, né, se as pessoas que trabalham normalmente sempre dividem as contas. É a mesma coisa na igreja, na questão do templo. Nós estamos ali, nós queremos ter um conforto, a gente quer tomar
tomar uma água boa, a gente quer que tenha um ventilador nos dias de calor, a gente quer sempre estar com um conforto adequado ali no momento de culto. Então, por que a gente não vai contribuir para que isso seja realidade, né? Equipamento de som, tudo isso, a gente quer ter uma boa sonoridade, mas um equipamento de som custa 20 mil, 25 mil. Então, tudo isso envolve a questão financeira, né? Tá bom, irmã Terezinha. Fique em paz. Obrigado e qualquer coisa, estou à disposição aí, tá bom? Oi, Matheus. Dentro dessa questão do dízimo, até você tocou num ponto bem interessante, que agora esses dias, uma tia minha, irmã da minha mãe, ela é de uma batista regular, e ela até comentou essa questão do dízimo, que na igreja deles não tem a porcentagem. E aquilo para mim me chocou muito. Quando ela falou, eu não comentei, não debati, mas aquilo me chocou muito, porque eu fui ensinada dessa forma. A mesma coisa ali do texto de Malaquias. Para mim, ele não está relacionado à nossa questão de dízimo, para mim também me choca. Por quê? Porque eu, desde que eu cresci ouvindo isso, ouvindo esse texto relacionado ao dízimo. Então, hoje, eu escutar de uma outra forma, com uma maior clareza, acaba, querendo ou não, me dando um conflito, né, dentro de mim, entende? Uhum. Acredite, isso é uma coisa razoavelmente normal, porque eu venho do mesmo contexto. Eu não vou dizer cresci, porque eu já não era tão pequeno assim, mas basicamente eu passei uns 8 anos ouvindo isso, até eu começar a entender o que o texto mesmo estava falando, eu começar a compartilhar. As pessoas, isso eu entendo, né, os pastores que fazem isso, entendo de um lado, não que seja certo, mas você utilizar esse texto, as pessoas fazem isso com medo das pessoas não contribuírem. Muitos acreditam que é necessário uma imposição, até no certo sentido de medo, algo assim. Mas eu acredito que nada melhor do que a exposição clara e eficaz e simples da palavra de Deus, né? Por exemplo, se tem que ser 10%, não pode ser mais também. Não pode ser menos, mas também não pode ser mais, entende? Então, na verdade, no reino, nós não estamos atrelados mais à quantidade. A gente não está atrelado com o sábado na semana, e a gente não está atrelado com a porcentagem, mas sim com o quanto nós queremos estar ali disposto a ofertar com a obra, né? Amém, amém, amém. Vamos encerrar as oportunidades por hoje, irmãos, no encerramento do culto, senão a gente vai virar vigília. E outra coisa. Não, eu vou mutar o microfone aqui, irmão. Eu quero saber sobre o tridízimo. Por favor. Isso aí, a gente já tá brigando por 10, quer fazer 3 aí, o negócio vai dar certo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí, é muito bom ter vocês aqui. É natural, a gente não vai resolver isso em um dia, né? Já faz anos já que existe esse mesmo problema, e eu acredito que aos poucos o Senhor vai trabalhando e nos direcionando. Só de uma forma muito simples, reforçando para vocês que, né, de forma alguma a gente está fazendo apologia, né, às pessoas não cooperarem na obra de Deus. Pelo contrário, eu acredito muito, na verdade, assim, eu duvido, eu acho impossível um salvo verdadeiro em Cristo que não contribua na obra de Deus. Eu acho impossível isso. Eu não acredito que alguém que prova do tão grande amor de Deus e do fruto do Espírito que não contribua. Eu não considero isso uma possibilidade, independente dos textos. Mas eu gostaria que você tivesse isso no coração de vocês. Quem sabe um dia a gente marca para a gente falar só sobre isso. E aí eu deixo para vocês depois aplicarem os passos da exegese, lá em Malaquias 3:10, e aplicarem em Mateus 23 também, que é o texto, um dos textos que faz referência, né, ao dízimo no Novo Testamento, Mateus 23. Mateus, é a mesma coisa de eu ser chamada para fazer uma palavra de oferta e orar pelos dizimistas se eu não sou. É estranho.
entendeu? Então, assim, ó, entendeu? São coisas assim que, tipo, é difícil, é igual eu falar pro meu filho, o filho come cenoura, mas eu não como. Meu filho tem que ver eu comendo cenoura. Entendeu? Então, assim, ó, eu vejo muito para esse lado essas coisas, entendeu? Então, assim, ó, eu quero que o meu filho seja grato se eu não sou, entendeu? Se eu não tenho gratidão no meu coração, como que eu vou criar um filho grato e agradecido? Eu vou criar um filho interesseiro, entendeu? Então, assim, ó, o que eu faço tem que ser com gratidão, com amor, entendeu? Independente de sei lá, essas coisas assim vai muito do coração. Eu vejo muito pelo coração ali o amor de Deus na tua vida. Eu tenho assim para mim que, olha, eu amo o reino de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu quero viver isso e trazer para minha casa isso todo dia. Amém, Zé, amém. Mas vamos ficar as oportunidades, porque senão a gente não encerra mais o culto de hoje. Mas obrigado pela contribuição de cada um aí. E reforçando que, naturalmente, né, nós vamos ter algumas questões lá no documento, né? Eu peço que vocês realizem. Lembre-se, por favor, que o da aula 2 já era para ser uma coisa um pouco mais trabalhada mesmo, porque vocês vão estar aplicando o conceito da exegese, da hermenêutica ali, então é um negócio bem legal e que naturalmente ia dar um trabalhinho a mais. Mas qualquer dificuldade que tenham, me chamem ali no WhatsApp, falem comigo, que eu estou aqui exatamente para isso, para a gente servir ao reino e a gente crescer juntos. Então, tendo qualquer dificuldade, comuniquem ali e vamos agradecer a Deus por esse momento e outro dia a gente continua aí o debate do dízimo. Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te glorificar, Pai, porque o Senhor se fez presente de uma forma unânime e grande sobre nós. Obrigado, Pai, pela tua boa mão que abriu nosso entendimento, nossa mentalidade para a compreensão da sua palavra. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, aqueles que já saíram, Deus, que o Senhor os alcance também com tua graça. A cada um deles, Pai, que o Senhor possa abençoar com que isso continue, Deus, sendo algo estável e constante na nossa vida. Nós crescemos pela graça e conhecimento do nome do seu Filho amado. Nós te pedimos isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, galera. Muito obrigado. Amém. Fiquem com Deus. Amém. E até segunda-feira que vem. Amém. Até. Pessoal. Tchau. Falou. Tchau.